Agora, quero chamar então, né, a gente fala, um cara que também é um cliente um parceiro super bacana aqui para a gente. Ele está com a gente, já fez webinar com a gente, enfim, muito legal. E se a gente fala tanto de jornada, ele vai apontar agora os caminhos. Para falar sobre os caminhos do Conversational Commerce, comércio conversacional, eu chamo agora o Luiz Gonçalves, diretor de Digital na Mondiale. Boa tarde, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Bots for You. Eu sou o Luiz, sou diretor digital na Mondiale. Vou explicar para vocês um pouquinho o que é a Mondiale, o que a gente faz, mas eu vim falar para vocês um pouco hoje sobre Conversational Commerce, a nossa jornada nesse meio, que a gente já trabalha há algum tempo, mostrar um dos nossos principais cases para vocês, contar um pouco desse período de pandemia, como que a gente se adaptou, como que esse quase pós-pandemia está sendo para a gente, os desafios com relação à inteligência artificial, o que a gente acha que vem para o futuro, para os próximos meses, para os próximos anos, contar um pouco de tudo para vocês, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas ou perguntas ou quiserem saber mais, depois pode falar comigo, eu vou deixar meus contatos no final, tá bom? Vamos lá? Então, vou falar primeiro para vocês a Mondiale, o que é a empresa que eu trabalho. A Mondiale é uma empresa de pessoas e tecnologia. Basicamente, a gente cria e evolui os canais digitais, muito focado em venda nesse momento e com foco especial na experiência do cliente, porque a gente acredita que experiência é que traz para a gente prosperidade, aumento de base, aumento de faturamento. Hoje, em muitas das indústrias que a gente trabalha, muitas das coisas viraram commodity, então a gente entende que o cliente está numa telecom A, numa telecom B, ou gostar do serviço de uma empresa A, de uma empresa B, é basicamente pela experiência que ele tem com aquela empresa, das vezes em que ele precisa se relacionar com ela, como que ele é atendido, se ele é bem atendido, se ele é bem tratado, se o problema dele é resolvido. Então, por isso a gente está muito focado em levar uma boa experiência para o cliente nesse momento, e no contexto do que eu vou falar para vocês, na jornada de compra e na jornada do pós-venda, quando ele precisa falar de alguma coisa relacionada àquele produto que ele comprou, uma movimentação ou aquisição de um novo produto relacionado àquele primeiro ou daquela mesma empresa. A Mondiale é uma empresa de 20 anos, a gente começou lá atrás, em 2001, como uma corretora de seguros, a gente se transformou num pequeno televendas, a gente se transformou num televendas nacional depois disso para as principais operadoras do país. De 2015 para cá, a gente vem se consolidando como uma empresa de tecnologia, como uma empresa inovadora. A gente começou a trabalhar em 2015, cerca de 5 anos atrás, com a nossa plataforma Omnichannel, e a gente sabia dessa virada que seria necessária dos canais de televendas para canais digitais. A gente percebia essa mudança do consumidor, então a gente começou a se preparar lá atrás, e hoje a gente tem foco quase que 100% em canais digitais e em vendas digitais, é a nossa expertise. Aqui só para dar uma dimensão para vocês, a Mondiale é uma holding, a gente tem hoje mais ou menos 1.400, 1.500 pessoas trabalhando na empresa. A gente trabalha em diversos segmentos, outsourcing, televendas, tecnologia, a gente tem braços de seguro, de agrobusiness, gestão de ativos, construção civil, enfim. Hoje é uma holding muito grande, muito sólida, mas como eu mostrei para vocês no slide anterior, a gente começou lá atrás, em 2001, como uma corretora de seguros. Aqui alguns dos nossos clientes, então a gente tem 3 das principais operadoras do país no nosso portfólio. A Americanet é uma operadora do interior de São Paulo, que vem também se juntando com várias outras pequenas telecoms do interior e de vários lugares do país. Tem uma base já relativamente grande e a gente tem uma parceria muito legal. A Mafre Seguros, Ali Combustíveis. Ali Combustíveis é a nossa única operação onde a gente faz a relação B2B, a gente faz a relação distribuidor-posto de gasolina. Eu vou contar para vocês um pouco daquele início que eu falei, de como que a gente entrou nesse mundo de Conversational Commerce.
a gente teve a percepção lá atrás de que a mudança no perfil do cliente, no comportamento dele com relação ao televendas, seria um ponto negativo para o nosso negócio se ele continuasse da maneira como ele era. Então, a gente percebia, e acho que para vocês isso é muito claro, assim como é para mim, as pessoas não gostam mais de atender o telefone, elas não gostam de ter uma comunicação síncrona, as pessoas gostam de receber uma oferta, mas interagir com relação àquela oferta quando ela quiser, pelo canal que ela quiser, no momento em que ela se sentir mais confortável para isso. E é a grande vantagem que a gente consegue ter com os canais digitais, uma comunicação assíncrona. Eu posso te ofertar um produto neste momento, e você pode responder para mim à noite, quando você estiver mais tranquilo, você pode responder para mim no dia seguinte, na semana que vem, se for o melhor momento para você falar. E o telefone é uma comunicação síncrona. Eu te ligo para te ofertar um produto e você se sente quase que na obrigação de responder para mim naquele momento, de interagir naquele momento, de aceitar ou de recusar a oferta naquele momento. E hoje todo mundo é muito ocupado, cada vez mais, e a gente sabe que vai ser muito difícil eu abordar todas as pessoas no momento em que elas podem e querem falar comigo sobre aquele produto ou serviço que eu estou ofertando para elas. Então, a gente, imaginando tudo isso lá atrás, começou a se preparar. O segundo ponto aqui, que eu falei também anteriormente para vocês, a gente começou a trabalhar na nossa própria plataforma Omnichannel, onde a gente imaginava já que haveria essa necessidade de plugar diversos canais. Hoje a gente consegue, de uma maneira muito tranquila, começar uma conversa com um possível cliente no telefone, continuar ela depois no WhatsApp, exatamente do ponto onde ela parou, ou o inverso, começar no WhatsApp, continuar no telefone, continuar no chat web, quando essa pessoa entrar em contato com a gente por e-mail também, ter o histórico do que aconteceu para poder dar continuidade. Então, isso que essa plataforma permite que a gente faça, e a gente conseguiu estar no ponto em que a gente está hoje, porque a gente vem se preparando já há 5 anos e pouco para esse novo caminho que a gente pretendia trilhar. E a gente percebeu também uma preferência do consumidor por canais de mensageria, principalmente o WhatsApp aqui. A gente costuma dizer que o WhatsApp, quase que todo mundo já sabe mexer nele, então é diferente de um aplicativo ou do website da sua empresa, onde o cliente precisa entrar ou precisa baixar, ele precisa aprender como que aquilo funciona. Por mais intuitivo que a gente acha que é, para o cliente nem sempre é assim. E o WhatsApp é uma coisa que já está difundida no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Meus pais falam comigo pelo WhatsApp, minha avó usa o WhatsApp, então assim, se relacionar com uma marca no WhatsApp ficou muito mais fácil do que em qualquer outro canal. E por isso que a gente começou nesse mês de Conversational Commerce, como eu falei para vocês, a gente entendeu que a necessidade da empresa de se reinventar ia para esse caminho e, felizmente, a gente teve muito sucesso. O IT é a nossa plataforma Omnichannel, então aqui a gente traz de forma um pouco mais ilustrativa o que ela representa e todos os canais que ela pode plugar. Naquela hora eu esqueci de comentar alguns, mas a gente pluga hoje com Google AdLingo, que é basicamente um anúncio de display que se transforma num chat, com Facebook Messenger, com telefone, com chat web, com WhatsApp, com Apple Business Chat, com mensageria do Instagram, que agora acho que vai ser possível também, a gente conseguir automatizar isso, com um sistema de helpdesk que o cliente tiver para aquisição de novos produtos ou novos serviços, enfim. A gente consegue, pela nossa plataforma, integrar todos esses canais e integrar esses canais e essa comunicação com o cliente também com os sistemas da empresa. Hoje, muitas das empresas que a gente presta serviço não têm API, então, o nosso desafio e o desafio de todo esse time que trabalha em plataforma e integrações também é plugar com os sistemas dessa empresa, para a qual a gente vai prestar serviço. Muitas vezes são sistemas legados, que não têm documentação, enfim, a gente trabalha com todo tipo de automatização, robô, RPA, que trabalha em requisição, em robô de tela, enfim, da maneira que tiver que implementar ou que tiver que integrar, a gente consegue fazer. Aqui é uma ilustração, então, do que a gente faz, a gente planeja, a gente implementa, a gente opera, a gente gerencia, a gente evolui. A grande diferença é que a gente faz do começo ao fim.
A gente trabalha na plataforma de mensageria, a gente cria as integrações, a gente trabalha com a plataforma Omnichannel, a gente fornece o segundo nível de atendimento humano especializado, a gente tem uma universidade corporativa que trabalha no desenvolvimento do colaborador para que ele consiga ser o maior especialista com relação àquele produto ou serviço que ele está trabalhando. Então, a gente realmente costuma dizer aqui que a gente entrega o contrato assinado quando é um produto de vendas ou de serviço, a gente entrega o contrato assinado para a empresa que é nosso cliente. Então, a gente cuida de toda a jornada desse cliente, através de mensageria, telefone, para que no final ele realmente faça a aquisição daquele produto ou serviço, e aí a gente entrega essa jornada para a empresa contratante. Aqui são alguns números, isso aqui são de todos os nossos clientes, em todos os nossos projetos, então a gente trafega mais ou menos 90 milhões de mensagens por mês, a gente faz 30 milhões de ligações por mês, a gente trata com algo em torno de 7 milhões de usuários engajados, que são usuários que realmente interagem com a gente, e a gente tem em torno de 1.400 funcionários hoje, tá? Isso é mais ou menos as dimensões do negócio que a gente está falando. Todos os nossos bots são híbridos, de todos os nossos clientes, mais uma vez. Então, são bots que têm uma árvore de decisão, sim, tem um caminho guiado, um caminho feliz, como a gente costuma dizer, mas são bots com inteligência artificial. Hoje, no último mês, se não me engano, a gente fechou com algo em torno de 15 milhões de requests para o Watson, que é a ferramenta de NLP que a gente usa. Isso em todos os nossos bots. A gente, por enquanto, só trabalha com o Watson como inteligência artificial, ferramenta de NLP, e a gente entende que esse é o caminho, não dá para ter um bot só em cima de árvore de decisão, não dá para ter um bot, principalmente na vertente de vendas, um bot só com inteligência artificial, ele precisa ter um caminho minimamente guiado, e foi assim que a gente conseguiu atingir o sucesso que a gente tem hoje. Falando em dimensões aqui, para vocês terem uma ideia, hoje 70% das nossas vendas são feitas sem interação humana, então, com o bot único exclusivamente do início ao fim. E a gente tem o segundo nível de atendimento humano especializado. Hoje na empresa inteira, esses 1.400 colaboradores que eu comentei com vocês, cerca de 400 colaboradores trabalham só no segundo nível de atendimento humano de chat, fora o pessoal que a gente tem em voz, equipe de apoio, desenvolvimento e tudo mais, e por isso esse número é tão grande, mas a gente tem 400 colaboradores trabalhando no segundo nível de atendimento humano de chat, então é bastante gente, uma equipe muito grande com supervisor, coordenador, gerente, para cada operação, cada produto. É um esquema todo muito robusto para que a gente consiga realmente entregar, no final das contas, o contrato assinado, como eu falei. Nosso modelo de negócio é sucesso, então a gente não tem FII mensal, a gente não tem taxa de setup para esses clientes que eu mostrei para vocês. Então, a gente realmente tem que tirar o máximo da performance possível dos atendimentos que a gente consegue fazer, seja no nível do bot ou no nível do humano. A gente tem um produto novo que a gente lançou para integrar com tudo isso. A gente gostaria muito de ter uma parte da jornada no offline, e a gente queria que isso, de certa maneira, tivesse integrada com toda essa nossa jornada do digital. Então, a gente tem produtos como o Totem hoje, onde uma jornada que começa no Totem pode estar no metrô, pode estar num museu, numa loja de uma telecom, enfim, em qualquer lugar, a gente consegue integrar essa jornada com canais digitais. Então, o cliente pode começar uma movimentação do plano dele aqui, eu posso abordar ele depois no WhatsApp, ele pode fazer primeiro, por exemplo, uma compra de um novo chip comigo no WhatsApp, e eu posso pedir para ele ir até um totem mais próximo, retirar o chip. O nosso totem tem essa capacidade de cuspir o chip, já com todas as parametrizações necessárias do pedido que o cliente fez no WhatsApp. Então, a gente consegue integrar online com offline, que era um dos nossos desejos, e a gente conseguiu atingir isso com o totem. Eu vou falar do nosso principal cliente para vocês, bem rapidamente, para vocês terem uma ideia do que a gente faz e de como a gente consegue fazer isso. É o case da Claro. A gente presta serviço para a Claro nessa vertente de Conversational Commerce. Então, hoje a gente é responsável pela mensageria da Claro focada em venda.
WhatsApp, Facebook Messenger e Chat Web. Eu vou mostrar para vocês algumas das coisas, alguns demos rápidos do que a gente faz e vou comentando um pouco em cima disso. Então, a gente começou com esse projeto de mensageria na Claro em junho de 2018. Junho de 2018 era exclusivamente Chat Web, em algumas páginas do portal da Claro. Essa coisa foi ganhando forma, foi tomando corpo, a gente foi fazendo resultados expressivos, crescendo para outros produtos. Então a gente começou fazendo um tipo de produto. Hoje a gente faz praticamente toda a base de produtos e serviços da Claro, móvel, residencial, movimentação de base, quando o cara já é cliente e quer adquirir um novo produto ou mudar o produto que ele tem. Em janeiro de 2019 a gente expandiu para o Facebook Messenger e em outubro de 2019 para o WhatsApp. Mesmo a gente conseguindo o WhatsApp em grandes empresas como a Claro ainda hoje acho que menos, mas ainda era um tabu, de como que esse canal seria utilizado de uma maneira efetiva, preservando a qualidade do número, que é sempre uma preocupação, preservando o cliente que está do outro lado, para que isso não virasse um canal como o SMS, que ninguém mais olha e que virou basicamente uma grande caixa de spam. Mas a gente conseguiu ter muito sucesso em toda essa jornada, principalmente com a entrada do WhatsApp. Hoje, acho que entre 70% e 80% do nosso volume de transações está no WhatsApp. A gente tem o ícone do WhatsApp Chat Web em quase todas as propriedades da Claro, então a gente realmente conseguiu expandir isso de uma maneira que fez muito sentido para esse cliente, para todos os nossos outros clientes. A gente conseguiu fazer isso de uma maneira fluida, tranquila. Eu vou mostrar para vocês depois alguns comentários que a gente tem de clientes, NPS, etc., onde realmente mostra que a gente está no caminho certo. Acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar e evoluir, mas, sem dúvida, a gente está trilhando a jornada certa. Aqui é um vídeo rapidinho, eu coloquei numa velocidade um pouco maior para a gente não perder tempo, mas é basicamente um pedido de residencial. Residencial é a vertente da Claro, basicamente, que trata dos produtos da nossa casa, então, TV por assinatura, internet, telefone fixo. É um pedido de residencial onde o cliente consegue fazer a aquisição de uma nova assinatura em 4 minutos. E nesse pedido ele seleciona TV, internet, telefone fixo. A gente pergunta se ele quer a portabilidade do fixo, se ele quer um pacote adicional para TV, como Premiere, Telecine, essas coisas que ele coloca como um adicional no pacote de TV dele. A gente pergunta o endereço necessário para assinatura, a gente pergunta a forma de pagamento, as datas de instalação em que ele gostaria que o técnico fosse até a casa dele, o melhor horário para aquela instalação. Enfim, é uma jornada muito completa, onde a gente consegue capturar todos os dados que são necessários. Todos os dados aqui têm check na hora da digitação, posterior ao input do pedido. Esse pedido é imputado nos sistemas com no máximo 1 minuto. Então, no máximo 1 minuto depois da confirmação final aqui que vocês vão ver, o cliente já recebe um pedido que vem direto do sistema da operadora confirmando aquela solicitação que ele fez e já é dada continuidade na assinatura dele. Então, se não me engano, com 2 dias de janela, ele já consegue selecionar a data de instalação para que o técnico esteja na casa dele para fazer realmente a instalação daquele produto. E a gente tem um sucesso muito grande na operação de residencial. E, inclusive, a gente ficava se perguntando por que isso aconteceu no residencial, até um pouco mais do que na jornada de móvel. E os passos para a compra de um produto residencial são um pouco maiores do que os passos de compra de um produto móvel. Até porque tem essa questão de selecionar a data de instalação, o horário da instalação, e é uma jornada um pouco cansativa de fazer, principalmente no mobile, na página do cliente. E é como eu comentei com vocês, aqui no WhatsApp, essa jornada pode levar um dia, pode levar 4 minutos, como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, mas ela pode levar um dia inteiro, ela pode levar uma semana. A gente tem processos de compra que começam em um dia e terminam 7 dias depois. E tudo bem, foi o tempo que esse cliente
conseguiu se dedicar àquele processo de compra, e não tem problema nenhum. A gente entende que é assim que tem que ser. Eu tenho que estar ali disponível para quando ele quiser comprar, quando ele puder falar comigo e puder adquirir aquele produto. Então, acho que por isso que a gente teve tanto sucesso, principalmente no WhatsApp. Como eu falei para vocês, é um canal que o cliente não precisa aprender novamente a utilizar de maneira nenhuma, ele já é muito confortável com isso. A gente tem alguns lembretes também de como, se o cliente abandonar aqui na etapa do e-mail, por exemplo, como eu mostrei para vocês, ele consegue, a gente consegue abordar ele uma hora depois, dizendo, olha, você já conseguiu resgatar o seu e-mail, eu estou aqui pronto para te ajudar, sempre pensando nessa estratégia de como que a gente não impacta a qualidade do número, para a gente não ter o indicador negativo do WhatsApp, manter a experiência boa do cliente, então ele não pode sentir que esse é um canal que vai ficar abordando ele a qualquer momento, ou no momento em que ele não quiser ser abordado. Então, logo lá no início, a gente já disse que esse é o canal oficial e que a gente só vai falar com ele quando ele falar com a gente. Isso traz um pouco de tranquilidade e faz com que a gente evite bloqueio, evite qualquer coisa que possa prejudicar o nosso número. Aqui já está chegando no final do processo, como eu falei para vocês, então basicamente ele está escolhendo o melhor horário para instalação, são 2 datas que ele escolhe como possibilidade para que o técnico vá na casa dele, escolhe o melhor horário para instalação, manhã ou tarde, e a gente mostra um resumo final do pedido, onde isso realmente é considerado um aceite de contrato, um aceite de solicitação para que o técnico vá até a casa dele depois disso. Eu vou passar esse daqui. Tem um outro exemplo, esse daqui focado no móvel, onde a gente faz o upgrade da linha móvel de um cliente com basicamente 2 cliques. Então, ele interage nesse primeiro momento no WhatsApp, a gente já busca o número dele no sistema, eu já entendo qual é a melhor oferta que eu tenho para fazer para ele naquele momento, apresenta essa oferta com todos os detalhes necessários, e se ele falar quero esse, eu mostro a confirmação, eu já tenho todos os dados desse cliente, eu mostro a confirmação para ele, e se ele clicar em sim aqui, ou mandar um joinha, ou falar quero, está contratado. Tá? Esse é um processo um pouco mais simples, a ideia é justamente essa, levar uma jornada muito simples para o WhatsApp, para o cliente móvel, onde a gente consiga fazer a movimentação de base com 2 cliques. O cliente viu a oferta, gostou, foi para o canal WhatsApp, contratou. Um conceito Amazon, mais ou menos. Aqui é mais ou menos o volume de mensagens que a gente trafega nesses bots da Claro hoje. Então, é um gráfico que a gente mostra desde o início da operação, julho de 2018 até fevereiro de 2020. Eu cortei em fevereiro de 2020 para a gente tratar de período pandemia um pouco separado aqui. Então, obviamente, no início de tudo isso, a gente trafegava lá em junho 27.386 mensagens, e em fevereiro de 2020 esse número já era próximo de 15 milhões. Então, a gente cresceu absurdamente e, obviamente, a gente veio crescendo, teve altos e baixos, mas a gente conseguiu manter uma linha de crescimento. Eu vou falar um pouco do período de pandemia, obviamente. Acho que, como todos sabem, a gente notou uma procura muito grande por canais digitais. Obviamente, as pessoas não podiam sair de casa, toda a movimentação que ela precisasse fazer na assinatura dela de residencial, no telefone móvel, era por algum canal digital ou de telefone, mas a gente notou uma preferência muito grande por canais digitais, então a gente teve que se preparar de uma maneira absurdamente rápida. A gente foi pego bem de surpresa por essa pandemia, acho que como a maioria das empresas, então teve toda uma força-tarefa para mover essas 1.400 pessoas para trabalhar home office, principalmente os operadores de segundo nível de atendimento humano, que era quase inimaginável que isso funcionasse, cada um da sua casa, com supervisor remoto, com coordenador remoto, com todas as regras de negócio, segurança de sistema que a gente precisa proporcionar. Então, o impacto no segundo nível de atendimento humano foi muito grande, mas a gente conseguiu sair disso de uma maneira muito positiva. Então, principalmente nas operações digitais, a gente conseguiu não ter queda nenhuma de performance, tanto no humano quanto no bot.
mesmo com o aumento que eu vou mostrar para vocês que a gente teve no volume de conversas durante esse período, a evolução do tráfego foi absurda, a procura, principalmente por internet residencial, como as pessoas precisavam estar trabalhando de casa, foi uma coisa astronômica. O nosso volume de pedidos aumentou consideravelmente, principalmente no início da pandemia. Abril e maio foram os períodos de maior procura para esse tipo de serviço, quando realmente as pessoas estavam se movimentando de uma maneira geral, saindo do escritório e passando a esse modelo de home office. Então, a grande vantagem foi que a gente tinha uma estrutura um pouco preparada, principalmente com relação à universidade corporativa, que a Mondiale tem, para que a gente conseguisse trabalhar no desenvolvimento desses operadores, trabalhar até psicologicamente para que ele conseguisse desempenhar um bom papel da casa dele, mesmo sem ter o supervisor e o coordenador ali próximo. Mas acho que hoje a gente evoluiu de uma maneira incrível e com certeza absoluta a gente não volta a um modelo 100% presencial que a gente tinha, porque realmente a coisa funcionou e nos surpreendeu do quão positivo foi. Eu vou mostrar para vocês agora como que isso aconteceu na pandemia. Então, como eu cortei o gráfico lá em fevereiro de 2020, que vocês podem ver, a gente tinha atingido 15 milhões de mensagens. Em maio, que foi o nosso pico, a gente chegou a 43 milhões e 500 mil mensagens trafegadas, só nesses bots que eu estou falando para vocês, que dizem respeito a todo esse projeto da Claro. Então, a gente praticamente triplicou o volume de tráfego de mensagens que a gente tinha aqui. O impacto, obviamente, no nosso volume de pedidos foi gigantesco. Essa curva vem caindo um pouco depois de maio, mas, sem dúvida alguma, ela não volta ao patamar de fevereiro, que vocês estão vendo. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Muita gente utilizou esse canal porque precisava naquele momento, mas muita gente também utilizou porque precisava naquele momento e se deparou com uma experiência completamente diferente. Então, para o cliente, isso também foi, de certa maneira, uma surpresa positiva. Ele conheceu um novo canal, ele viu que é um canal que funciona, que atende bem, e com certeza daqui para frente ele vai pensar duas vezes, ao invés de se deslocar até a loja ou ligar no televendas, e preferir se relacionar por um dos canais digitais que a gente oferece. Então, a gente acredita que o efeito da pandemia, sim, foi temporário, mas tem muita coisa dele que vai ficar como um aprendizado e como um ponto positivo para negócios como esse. Aqui que eu falei para vocês sobre Customer Experience, a gente tem alguns cases que a gente colocou aqui. Então, do lado esquerdo tem um comentário de uma pessoa na rede social que teve uma interação com um dos nossos chatbots para uma aquisição de um produto residencial, e ele fala que realmente estava errado sobre chatbots, que foi uma experiência incrível, sem touch, sem fricção, sem confirmação de uma infinidade de dados desnecessários, e realmente ele fala que foi uma experiência completamente diferente de qualquer outra que ele já teve. Do lado direito, alguns feedbacks do próprio cliente no chat, onde ele fala: o atendimento pelo WhatsApp é muito mais prático, ele fala obrigado também, robô. O cliente não se importa de estar falando com um robô, desde que o robô realmente vai resolver o problema dele. A grande repulsa dos clientes com um atendimento automatizado é quando o atendimento não resolve o problema dele, entra em looping, deixa ele sem saber o que fazer, mas sinceramente eu prefiro me relacionar com o robô. Se o robô for resolver o meu problema, eu acredito que é mais rápido, é mais prático do que explicar o meu problema para um atendente humano, que pode ter uma interpretação errada. Se eu conseguir ter uma árvore de decisão, uma inteligência artificial que me guie no caminho que eu preciso para resolver o meu problema, sensacional. Por que não? Qual a diferença de eu estar falando com o robô? E em todos os nossos bots, se em qualquer momento da jornada o robô não consegue resolver, a gente transborda para um atendente humano que vai dar continuidade do ponto onde parou. Então, a gente consegue realmente resolver o problema do cliente, obviamente não 100% dos casos, porque tem algumas coisas que fogem da nossa alçada, mas resolver o problema do cliente e fazer com que ele saia dali com uma boa experiência. Aqui no próximo slide eu mostro para vocês um pouco do que a gente tem de NPS. Então, os fluxos de móvel e residencial ainda são tratados de maneiras separadas, por isso que a gente tem aqui residencial, a gente divide notas de 10 a 7, que a gente considera como muito bom, por isso a carinha é feliz com a boca aberta aqui.
de 6-3 como regular e de 2-0 como muito ruim. Então, a gente tem 97% no nosso tráfego de residencial que considera aquela experiência como muito boa, e apenas 3% nas outras duas categorias. No fluxo de imóvel é parecido, apesar de ser um pouco mais baixo, a gente tem 91% como muito bom, e os outros 9% nas outras duas categorias. A gente está trabalhando, obviamente, para que isso seja cada vez melhor, mas a gente entende que já é um ganho muito grande a gente ter chego nesses patamares de NPS com o tempo que a gente tem dessas operações de junho de 2018 para cá. Falando um pouco sobre próximos passos, a gente quer expandir tudo isso que eu mostrei para vocês para canais que a gente já está trabalhando, como Apple Business Chat e Google RCS, e a gente está com uma equipe trabalhando internamente para que a gente coloque tudo isso nos assistentes de voz. A gente vai começar primeiro com a Alexa. A ideia é que a gente consiga fazer esse fluxo de troca de mensagens com foco em venda, tanto para Claro quanto para outros clientes, através dos assistentes de voz. Então, a gente tem esse time trabalhando uma pegada muito forte para que a gente consiga isso o quanto antes. Está em fase de piloto interno e a gente espera que nos próximos meses a gente consiga ter pelo menos uma versão beta rodando nesses assistentes. Acho que ainda leva um tempo para que isso seja extremamente difundido no Brasil, mas acho que vai acontecer. Então, a gente quer estar preparado antes, assim como a gente fez lá atrás, quando a gente entendia o caminho para qual o televendas estava indo. Era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui tem os meus contatos. Se quiserem saber um pouco mais, se quiserem bater um papo também, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado e boa tarde, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.